Hoje nós temos aqui a presença especial do Dr. Antônio Flávio de Oliveira, ele que é procurador do Estado de Goiás e vai falar sobre a questão do SINV, o Serviço de Interesse Militar Voluntário do Estado de Goiás. Doutor, a gente sabe que a Procuradoria analisou, antes da implementação, do SINV, qual que foi o parecer da Procuradoria sobre esse serviço? A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás teve a oportunidade de analisar a instituição desse serviço voluntário, de interesse voluntário, por mais de uma vez. Em todas as vezes em que esse processo foi submetido à análise da Procuradoria, ali esse projeto recebeu uma manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral do Estado por conta das inconstitucionalidades presentes nesse projeto. E que, inclusive, essas manifestações expressas por procuradores que fizeram análise desses pleitos, desses projetos de lei, foram corroboradas por manifestação do próprio gabinete do Procurador-Geral. Ou seja, o posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado com relação à instituição do SINV sempre foi pela inconstitucionalidade dessas medidas, dizendo que o tipo de atividade que estava se atribuindo para esses, entre aspas, policiais militares, somente deveria ser acometida a policiais militares concursados para a carreira policial militar. Major Araújo, o senhor, tanto na Assembleia quanto aqui no nosso programa SOS Segurança, sempre alertou para essa situação, mesmo antes de realmente vir a acontecer a questão do SINV. Sim, inclusive, doutor Antônio, nós tivemos audiências públicas a respeito disso. Na audiência pública, eu me lembro muito bem de ter perguntado ao coronel Edson Costa Araújo, que era o comandante à época, como é que seria a punição desses policiais, como que seria a responsabilização penal, já que eles não, por natureza, não seriam militares e nem policiais. Qual seria a natureza, qual seria a condição jurídica deles, desses policiais temporários? E ele falou, eles serão policiais igual outro policial qualquer, igual o efetivo. Eles se assimilam, se assemelham e terão o mesmo tratamento, inclusive a respeito da responsabilização penal ou disciplinar. Isso não ocorreu. Quem está entrando na justiça contra as punições disciplinares e no caso da responsabilização penal, o juiz auditor, inclusive, está devolvendo os inquéritos que são remetidos para lá a respeito do SINV. Está até uma questão difícil. Hoje, as autuações estão sendo feitas na própria delegacia e, às vezes, o delegado também não recebe, porque ele diz que isso é atribuição da Polícia Militar. Então fica aquela questão, Nós alertamos lá na Assembleia, fizemos audiência pública, discutimos e falamos a respeito disso. Realmente, o nosso entendimento também é esse, a nossa assessoria, no parecer que fez para nos orientar também foi a respeito disso, e lamentavelmente aconteceu. Além da inconstitucionalidade e da ilegalidade, nós alertamos dos problemas que viriam a ocorrer, dentre eles os desvios de condutas, muitos desvios. Inclusive até pela forma com que eles foram contratados, muito diferente dos efetivos, doutor. Eles não passaram, por exemplo, por levantamento da vida pregressa, o levantamento que é feito, LDB que nós chamamos, levantamento de dados biográficos do candidato ao ingressar na Polícia Militar. Nós efetivos passamos por esse levantamento e os que são efetivos passam, mas eles como temporários não passaram. Na primeira leva na contratação de 500, os primeiros 500 contratados, 40 deles tinham ficha criminal. Isso tudo nós viemos alertando o tempo inteiro. Então, lamentavelmente ocorreu, hoje é um número grande, a polícia é até dependente desse serviço, dependente. Tem comandantes que dizem que se perder o SINV, fecha a companhia. A dependência que ficou desse efetivo. Retiraram policiais temporários
incrementaram com policiais, retiraram os efetivos, incrementaram com temporários, e hoje está uma situação muito complicada. E depois nós vamos analisar aqui uma escala de serviço do SINV que realmente é bastante estressante. Mas antes, doutor Antônio Flávio, eu queria saber quais são as principais inconstitucionalidades deste projeto. Bom, a primeira e a mais grave das inconstitucionalidades é que nós estamos falando de uma contratação de natureza temporária. A temporariedade na admissão de servidores públicos, ela só pode acontecer, conforme está estabelecido na Constituição, em situações excepcionais e para casos em que a gente tem uma transitoriedade dessa necessidade. O que, evidentemente, não é o caso de policiamento, não é o caso de atendimento da população naquilo que diz respeito à segurança. Nós sabemos que essas necessidades são necessidades permanentes. Se são necessidades permanentes, só podem ser atendidas também com admissão de pessoal permanente. Esse é um problema, né? Outro aspecto é quanto à regência, como já disse aqui o Major Araújo, a regência disciplinar desse pessoal. Nós não temos como, constitucionalmente, colocá-lo sob a regência das normas que dizem respeito aos policiais, porque, de fato, eles não fazem parte da corporação policial militar, porque não ingressaram mediante concurso público. Então, esse é um obstáculo que nós temos. Por outro lado, não podem ser tratados como servidores públicos de natureza estatutária civis, porque não seriam, a rigor, civis. Então, cria-se aí um limbo, né, jurisdicional, administrativo, de disciplina desse pessoal. Então, nós temos uma situação bastante complicada. O ideal é que essa situação venha a ser corrigida mediante a realização de concursos públicos que venham suprir o Estado de Goiás e a população goiana das necessidades com segurança, conforme elas existem, né, conforme elas forem identificadas, e não com pessoal temporário. Essa é uma situação que a gente já vinha identificando, nós que trabalhamos na atividade de procurador, com a realização das transferências, promoção e transferência para a reserva remunerada em virtude da implementação das condições para tanto. Porque semanalmente nós recebemos a distribuição de processos e a gente vê que tem uma quantidade significativa de processos de promoção, que é a aposentadoria do policial militar, e ao mesmo tempo nós não temos a instituição de concurso permanente para provimento dessa carreira. A mesma coisa acontece com professores. Então, o que acontece? A forma que se utiliza para suprir a deficiência que vem ocorrendo em virtude dessas transferências para inatividade acaba sendo a admissão de pessoal temporário, quando, na verdade, nós precisaríamos estar tendo constantemente a admissão de pessoal efetivo para suprir essas necessidades, até porque essas necessidades são perenes, elas não são transitórias. Então, vai chegar um momento em que nós teremos um quadro de transitórios, se as coisas não mudarem, maior do que o quadro de pessoal efetivo, de pessoal permanente, e pior, futuramente isso pode gerar um passivo judicial para o Estado de Goiás bastante maior do que o que nós já temos hoje, e que pode até, em determinadas situações, colocar a situação como de difícil administração jurídica para o Estado de Goiás. E aí você vai ter que aumentar o quadro de procuradores de Estado para poder defender o Estado em demandas judiciais, quando, na verdade, eu entendo que a nossa atividade deveria ser muito mais no campo da consultoria administrativa para impedir a ocorrência desses problemas. Cabo Seno, você que está sempre na rua, é militar ainda atuante, sabe da situação e vê hoje essa questão do SINV, acaba lidando diariamente com isso. O que o senhor pode dizer hoje, como os militares efetivos percebem essa questão do SINV? Olha, Tiago, é uma questão difícil de comentar, porque no SINV tem policial que trabalha com dedicação, que trabalha com afinco nessa profissão. Porém, eles trabalham sem nenhuma segurança. Agora, se falando de policiais efetivos, os ditos antigões aí, eles não estão muito afim que o SINV fique. Por quê? Qual motivo? O Estado, quando se fala de aumento salarial para os militares, o Estado já arrumou esse paliativo, chamado SINV, né? E com isso, fica a dificuldade de cobrar. Ok? Então, continuando aí, estamos falando do SINV,
né, sobre o CINV e o efetivo, né, o programa CINV foi um programa paliativo para o governo, acredito eu que foi político, um programa político, né, para ajudar na segurança, realmente ajuda, mas ajuda essas pessoas, esses policiais, né, entre aspas, CINV, eles não têm segurança, Tiago. Então, portanto, fica um pouco difícil de comentar essa situação, porque nós sabemos que a sociedade está precisando de segurança, mas mais do que a sociedade, os próprios policiais, o CINV, precisa de segurança também. E para a gente ilustrar isso, nós temos aqui uma tabela, nossa produção já está preparando para colocar aqui no ar, uma escala, por exemplo, de que o CINV é submetido aqui no estado de Goiás. Lembrando, Major Araújo, que a gente tem que falar sobre isso, que hoje um CINV ganha praticamente quase que 1/3 do que ganha um soldado. Como se diz, se você for descontar as questões legais, ganha menos de R$1.000 um rapaz que trabalha no CINV. Nós temos aí, pronto, a produção está ok. Vamos colocar aí só para a gente ver, Major Araújo, a escala, o horário, ali das 11h30 até as 18h30 de segunda a terça, das 22 horas às 6 da manhã, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem folga no domingo. E a cada 15 dias são liberados aos sábados, todavia ficarão devedores de uma escala de 6 horas nos outros dias da semana, sábado ou sexta. Ou seja, Major Araújo, além de ganhar muito pouco, o pessoal está improvisado e está trabalhando de uma forma muito desgastante. Sim, vale ressaltar o seguinte, essa escala, ela para mim, uma escala que não favorece a produtividade, a eficiência do policial, porque trabalhar todas as noites, eu trabalhei por vários anos à noite e eu sei muito bem o que significa isso. Segundo, que além dessa escala, o doutor Antônio Flávio, que eles são submetidos, ainda tem a escala extra remunerada. Como o salário é muito baixo, todos eles tiram extra remunerado. É aberto. E para complementar a renda, uma grande parte deles, se não a maioria, são casados e tem que se virar para complementar o salário. E essa complementação se faz com escalas extras. Então já não basta trabalhar uma noite sim, outra também, durante 4 dias, 8 horas por dia, nas horas mais cruciais para o sono, né? A questão do sono, que é das 22 às 6 da manhã. Né? Sim. Além disso, eles tiram hora extra durante o dia. Todos eles tiram hora extra durante o dia, invariavelmente. Então, isso é um risco, é um problema, é outro problema. E diante disso que eu queria também, Tiago, depois fazer pelo menos uma pergunta aqui para o doutor Antônio Flávio. Mas é uma escala criminosa, é difícil, aumenta o estresse. Aumentando o estresse, aumenta a agressividade do policial. Isso nós já temos dito aqui, já é comprovado. Nós fizemos audiência pública em que profissionais da área da saúde foram lá explicar quais são as consequências diante de uma escala que não é bem planejada, que não se estuda direito, que não promove momentos de descanso adequados para que a pessoa se recupere. E mais ainda, até o próprio animal, um cavalo do RPMON, ele tem o seu horário de descanso cumprido à risca, porque a norma do conselho lá de... Lembrando que o cavalo não pode nem molhar, né, Major? Exatamente, do Choveu. conselho do conselho de veterinária lá, medicina veterinária, que recomenda e tal, enfim, eles têm todas as regras. O cachorro do canil também tem o seu horário, ele não pode, porque senão o cachorro fica muito bravo. Submete um cachorro a esse tratamento, uma escala dessa para ver. Porque ele vai sair mordendo todo mundo. Eu estou falando coisa séria, comprovada. Mas o ser humano na Polícia Militar, ele é submetido a esse tratamento. Então, lamentável. E assim, é claro, se faz isso porque vai utilizar por 2 anos, ou 3 anos, esses policiais temporários, e depois vai descartar, então que ele vá com o dano que ele estiver levando e corre o risco mesmo dele se tornar agressivo e fazer, né, e cometer algum tipo de
de desvio, algum problema, não em virtude da sua vontade em si, mas em virtude do estresse causado por uma escala dessa. É um risco para mim, é um risco para a sociedade o que estão fazendo. Tanto para ele é um risco, como representa risco para a própria sociedade. Doutor Antônio Flávio, a Procuradoria já demonstrou ser contrária, o Ministério Público também já questionou diversas vezes essa situação. Qual que seria o próximo passo? Porque já disse que é inconstitucional. O que fazer para fazer, como se diz, a coisa certa? Olha, a Procuradoria-Geral do Estado, a atribuição dela é de orientar na medida em que nós somos consultados. Na medida em que nós somos consultados, a Procuradoria, por várias oportunidades, como já disse aqui anteriormente, ela expressou que essa não seria a forma de se admitir policiais para o Estado de Goiás, que a forma correta seria mediante a realização de concurso público que admitissem esses policiais para atuarem de forma perene, efetiva, nessas atribuições. Já tenho conhecimento através da mídia escrita, da mídia televisada, que o Ministério Público Estadual já ingressou com ações, né, questionando a existência do SINV. Me parece que recentemente saiu uma sentença que entendeu pela inconstitucionalidade do SINV, ou seja, manifestando a mesma posição, a mesma opinião que a Procuradoria-Geral do Estado, quando consultada, também já havia externado. Então a solução, ela já está colocada, ela já existe. Só que, infelizmente, a solução, me parece, ela está vindo pela via judicial, que nós sabemos ser uma via não muito rápida, é uma via não muito célere, até porque as decisões judiciais, elas têm a possibilidade de serem objeto de recurso. E uma vez que sejam objeto de recurso, nós não teremos o trânsito em julgado tão cedo e, portanto, não o cumprimento de uma decisão, mas a protelação desse cumprimento até que nós não tenhamos mais nenhuma instância para recorrer. Então, na verdade, o que está precisando nesse momento é do convencimento por parte das autoridades goianas da necessidade da realização de concurso ao invés de nós admitirmos policiais por um período temporário. Essa necessidade, no que tange ao posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado, que já fez isso por várias vezes, já foi colocada nos termos dos pareceres, dos despachos que a Procuradoria proferiu. Major Araújo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Sim, sobre esse fato, doutor, é o seguinte, tem um advogado, até mandou aqui para cá o telefone, ele já se propôs a entrar com diversas ações. E aí é outra preocupação, é diante da preocupação que o senhor passou. Uma série de demandas e ações que os procuradores vão ter que defender o Estado. Veja bem, algumas delas, hora extra remunerada, hora extra, cobrar horas extras por essa escala acima, porque se eles estão regidos se não estão regidos pelo regime militar, que prevê que o militar tem dedicação exclusiva e tal, eles estão regidos então pela norma ou pela norma da CLT ou por outra norma, alguma norma tem, e eles têm alguns direitos. O advogado estudou, fez alguns estudos e está propondo diversas ações de indenização com várias coisas. E, então, vai gerar uma série de ações. Alguns nós divulgamos aqui e vários militares temporários, né, do SINV já nos procurando o telefone desse advogado para entrar com as devidas ações para indenização. Segundo, é a situação do policial temporário que foi baleado, nós temos vários, acidentado, e que na CLT, por exemplo, ele não pode ser demitido, e que no Estado ele vai cumprir o seu tempo aqui e sair com todas as sequelas. Vai gerar outras ações também, ele jamais poderia ser demitido nessa situação, e vai ser algo que a Justiça vai ter que resolver, e que eu acho que vai trazer grandes transtornos também para a Procuradoria, porque são ações que procedem, né? E ele tem que buscar o direito dele. Como é que ele entrou aqui saudável e agora o Estado usa aqui por um tempo, ele fica aqui encostado durante alguns meses e depois o contrato dele venceu, ele vai ser colocado na rua? E isso a lei, por exemplo, não prevê essas situações. A previdência deles, por exemplo, é o próprio INSS. Então, assim, são vários problemas, transtornos que poderão trazer, transtorno para a esfera jurídica
com esse programa. O que eu percebo é que está se gerando um passivo judicial que depois vai se tornar também, vai se transformar num passivo econômico ao Estado de Goiás, né? Infelizmente, apesar disso estar gerando algum acréscimo de trabalho na Procuradoria, o pior é que vai gerar, provavelmente, em vista dessas informações que o senhor está transmitindo, vai gerar dificuldade para a economia goiana, que em determinado momento terá precatórios e mais precatórios a solver em virtude dessas eventuais condenações que possa vir a receber. Isso é triste, né? Mas infelizmente é algo que poderá vir a acontecer, tendo em vista a ocorrência desse fato, que é a admissão de policiais temporários, com o risco que é inerente da própria carreira. Aliás, o fato de ser inerente à carreira de policial, o risco que os policiais estão sujeitos o tempo todo, é que faz com que tais cargos somente devam ser providos de maneira efetiva, de maneira perene, e não de maneira transitória. E justamente por isso até é que, quando dá passagem para a inatividade, os policiais, ao invés de cumprirem com o mesmo tempo necessário para a inativação dos servidores públicos civis, têm um tempo menor, justamente porque o policial está sujeito a uma série de riscos, né? Ele está sujeito à periculosidade, ele está sujeito à insalubridade em algumas situações, e justamente por isso o tempo que ele vai ficar trabalhando é menor, né? É mais ou menos como se a gente considerasse o seguinte: aquele que conseguir trabalhar até 30 anos, sem ter sofrido aí um acidente que lhe tome a vida, ele irá para a inatividade. No caso desses policiais temporários, o que o senhor está dizendo aí é exatamente que eles não terão essa oportunidade, de fato não a terão, mas, por outro lado, acabarão também, se as sequelas que receberem em virtude de algum acidente em serviço, acabarão pesando no custo da Previdência Geral, porque se eles estão vinculados ao regime geral de Previdência, acabará resultando num dano para a sociedade. Sem falar que qualquer prejuízo que um ser humano sofre é um prejuízo para o produto interno bruto do país. Porque uma pessoa que não está mais em condição laboral, ele acaba se tornando, ao invés de ser uma entidade produtiva, uma entidade que custa, que demanda o dispêndio de algum recurso do poder público, dos seus familiares, etc., e não mais o crescimento econômico que aquela família, que aquele estado, que aquele país poderia ter. Ou seja, é uma série de danos que nós podemos ter, né? Além dos danos pessoais, danos econômicos para toda a sociedade e para um sistema previdenciário que já está numa situação lastimada. É isso aí, gostaríamos de agradecer aqui a presença do doutor Antônio Flávio de Oliveira, ele que é procurador do Estado, e que esclareceu muito bem para nós essa questão do CINV. Obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui e conversar com esse meu aluno que me fez o convite, o Sena, agora mesmo colando o grau, e com o Major Araújo, que eu já conheço também lá dos corredores da faculdade e conheço da atuação como parlamentar, né? E dizer a todos vocês, ouvintes do canal Metrópole, que é uma preocupação de toda a sociedade, uma preocupação também de nós, procuradores, e eu como professor e cidadão, que a gente tenha o Estado de Goiás, né, um Estado seguro, um Estado que tenha a capacidade de proteger a sua população. E essa proteção da população necessita, para que ela venha a ser efetiva, de um policiamento e de uma polícia bem estruturada. E é o que a gente espera que venha acontecer nesses próximos anos que virão por aí, para a minha segurança pessoal e para a de todos nós e desses ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado.